Você tá se preocupando com algo agora? Tipo, daquela conta que vai atrasar, de como é que vai ser sua entrevista de emprego, ou preocupado com o fim de um relacionamento. Talvez é algo que não aconteceu e talvez que nunca vai acontecer. Mas você fica remoendo isso. Você não consegue viver no agora. Mas aqui está o problema. A preocupação não resolve o seu futuro. Na verdade, ela tá matando sua vida em silêncio. E eu vou te mostrar porque essa sensação pode literalmente finalizar a sua vida e como é que você faz para vencer ela e viver em paz. Presta atenção aqui. A preocupação é um medo antecipado. É um medo antecipado. Porque aquela coisa não aconteceu. Talvez aquela coisa nem vai acontecer. Mas você já fica se remoendo, se remoendo, se remoendo. Claro que a preocupação vem lá do corpo, lá do passado, que precisava daquilo para tal coisa, mas convenhamos, não é muito útil nos dias de hoje, né? Essa preocupação, sei lá, de enfrentar um animal, vamos dizer que não é muito útil em dias de hoje. Mas prende uma coisa. A preocupação, ela não é ruim necessariamente. Normalmente uma preocupação pode te fazer ficar mais concentrado, pode te fazer ficar focado. E o que eu tô falando é naquela preocupação constante. É viver pensando no futuro, é viver preocupado com o amanhã, sabe? Não é aquela preocupação do tipo, cara, eu tenho que ir muito bem nessa palestra. Mas é aquela preocupação que você só fica pensando no futuro, não consegue viver no presente, fica remoendo, fica tendo medo antecipado, entende? É sofrer por algo que ainda não aconteceu. E mais do que 90% do que tememos nunca ocorre. Porque mais de 90% do que a gente teme acontecer, no final nunca ocorre. Mesmo assim, o corpo reage como se fosse real. Como se aquilo dependesse, sabe, da sua vida. Tipo, uma pessoa pode ficar preocupada, ansiosa em uma palestra, muitas vezes. Porque elas acham que tal coisa vai acontecer, mas no final não acontece. Mas só que eu tô te dizendo uma coisa. Eu não tô falando nunca sente preocupação. O que eu tô falando é nunca viva na preocupação. É isso que eu tô falando. Porque se você for fazer uma palestra, se você for numa entrevista de emprego, é normal você se sentir preocupado. Sabe por que você se sente preocupado? Porque você é humano. E a gente é humano, a gente sente sentimento. E se você cair morto aqui agora, você não vai mais sentir sentimento. Porque o morto não sente sentimento. E você tá vivo, entende? Tem mortos em vida, né? Mas vamos deixar isso pra lá, né? Mas entenda uma coisa, a emoção não é ruim, mas você tem que aprender a lidar com ela. Porque senão, ela vai acabar mais te controlando. E, sabe, quem tá com as emoções à flor da pele, acaba tomando decisões ruins, né? Acaba gaguejando, acaba falando uma coisa que não devia, né? Entende? Acaba errando algumas coisinhas. Mas, como eu disse, mesmo assim, o corpo reage como se fosse uma situação real de vida ou morte. Emoção negativa constante gera doenças. E doença gera morte. Olha aqui, presta atenção. Eu vou te dar um exemplo da raiva. A raiva destrói o fígado. Os medos destroem os rins. A preocupação destrói o estômago. O ódio ataca o seu coração. A mágoa detona os seus destinos. Você tá entendendo? Que cada uma dessas sensações negativas destrói uma coisa de você. Não é questão de nunca sentir raiva. Não é questão de nunca sentir medo. Não é questão de nunca se sentir culpado. Não tô falando disso. O que tô falando é de não viver à base com essas emoções. Exemplo, a raiva tá de boa você sentir elas em alguns momentos e você tem que sentir. Tem vezes que a gente tem que, sabe, agir com muita firmeza. Tem que motivar o time de vez em quando tá com raiva, sabe? Tem situações porque a raiva não é ruim. O ruim é se ela virar constante. Por exemplo, uma pessoa que quer ser rica, muitas vezes ela fala que não aguenta mais, só que ela não vai aguentar mais ser pobre quando ela realmente sentir raiva. Quando ela sentir raiva de ser pobre, sentir raiva daquela vida que ela tem, quando ela sentir essa raiva e falar, eu não aguento mais, é quando sua vida muda. Você tá entendendo? O que eu tô dizendo é que a sensação não pode ser constante, porque isso é como se transforma num veneno. E quanto mais você bebe, mais mal ele vai te fazer. Só que tem uma coisa, esse veneno, ele age dentro de você lentamente. E se você não perceber, e se você não estiver andando com Deus, esse sentimento, esse veneno, melhor dizendo, vai acabar matando você por dentro, de dentro pra fora, entende? Que nem no vídeo passado, pensamento gera sentimento, sentimento gera ação e ação gera resultados. Você colhe o que você planta internamente. Mas tem uma parte que eu quero te falar, o que eu não consegui falar no vídeo, que tá aqui, ó, no vídeo anterior, do vídeo que seus pensamentos matam. Que é bom você também ver isso, porque é muito importante, como eu disse, pensamento gera sentimento. E naquele vídeo eu explico. Mas eu falo isso no final do vídeo, recomendo no final do vídeo. Mas ó, presta atenção aqui, ó. Princípio, esse é o princípio que eu queria falar naquele vídeo.
Ignorância gera dúvida. A dúvida gera insegurança. Insegurança gera medo, né? Gera medo. Medo vira ansiedade. Ansiedade constante vira preocupação, né? Preocupação. Preocupação gera doenças. E as doenças geram morte. Você entendendo que o medo, que a preocupação é um medo antecipado, é um medo antecipado. É um tipo de medo. Só que se a gente olhar aqui, primeiro vem o medo, depois vem a preocupação, né? Você sente medo daquilo acontecer e você começa a se preocupar com isso. Você entendendo? Que a ignorância gera dúvida, dúvida gera insegurança, insegurança gera medo, medo vira ansiedade, ansiedade constante vira preocupação, e preocupação gera doença, e a doença gera morte. Entende? Você tá entendendo como isso é sério? Porque olha aqui, ó, preocupação tá perto do final, ó. Na verdade tá praticamente no final, porque preocupação gera doenças. Gera doenças. E as doenças geram morte. Se você tá... Quanto mais degraus você descer aqui, mais perto você tá de morrer. De verdade, eu não tô brincando. Porque isso mata de verdade. Como diz no outro vídeo, o que mais matou pessoas no mundo inteiro, mais do que todas as guerras juntas, foram a ignorância. A ignorância, como diz, pois que a ignorância gera dúvida, e dúvida gera insegurança. E que nem esse ditado que eu ouvi, presta atenção. O pior inimigo é aquele que alimenta suas dúvidas. Porque a ignorância gera dúvida, dúvida gera insegurança, insegurança gera medo e por aí vai. Aqui, uma pessoa ignorante não é uma pessoa que não fez faculdade. Uma pessoa ignorante é uma pessoa que não sabe de determinado assunto. Exemplo, todo mundo é ignorante, mas eu sou ignorante de caminhão. Exemplo, de caminhão, de carro. Mas eu não sou ignorante no YouTube, de música, de desenho. Entende? Eu não sou ignorante nesse nicho. E por que a ignorância mata? Porque se você não aprender a lidar com seus pensamentos, você vai se ferrar. Se você não aprender como é que você pode crescer na sua empresa, você vai se ferrar. Se você não aprender como é que você pode crescer seu projeto e se tornar um empresário, você vai se ferrar. Entende? Se você não tiver o conhecimento útil, se você não tiver fé em Deus, porque muitas vezes, quando a gente tem nossos sonhos, nossos projetos, nosso propósito, ele vai ser desafiado. E se a gente não tiver Deus para bater no peito, vamos dizer assim, bater no peito e falar, eu confio em Deus, Deus me guia, mesmo que minha bússola não mostre a distância, eu vou caminhar. Porque olha isso aqui, olha esse nicho que eu tô no nicho mais concorrido de todos, no desenvolvimento pessoal, mas eu tô com Deus, e eu tô enfrentando isso junto com Deus. Eu tô enfrentando algumas dúvidas, eu tô enfrentando algumas ansiedades de leve. E uma pessoa que tem domínio emocional não é aquela que não sente sentimento, mas aquela que aprende a não viver à base dos sentimentos. Não aprende a não viver à base do ódio, à base da insegurança. Uma pessoa que domina emocional consegue controlar seus pensamentos, consegue liderar seus pensamentos. Enquanto você fica preso nisso, do que seus pensamentos criam, do que seus sentimentos fazem, das suas ações, do que você colhe, enfim, quando você fica preso da sua preocupação, sua vida vai ficando para depois e para depois. Presta atenção aqui. Muitas pessoas, elas vivem presas ao passado. São pessoas que não conseguem viver no presente. Outras vivem ansiosas pelo futuro. Tem pessoas que vivem no passado, que muitas vezes é a depressão. E muitas pessoas vivem na ansiedade, que é no futuro. Poucas conseguem viver um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Porque uma vida plena não é uma vida sem sentimentos ruins, sem dificuldades. Mas é uma vida apesar dessas dificuldades. Uma pessoa que tem uma vida plena não é aquela pessoa que nunca chora. Mas aquela pessoa que aprende a não viver na tristeza. Não viver chorando. Conseguir compreender? Quem vive preocupado não desfrutou agora. E isso é horroroso, porque a maioria dos seus pensamentos, dos seus melhores momentos na sua vida, sabe, tenta imaginar os seus melhores pensamentos, tenta imaginar os melhores momentos da sua vida. Sei lá, você tá com sua mãe, você comprou sua casa, seu carro, tenta imaginar os melhores sentimentos, momentos que você sentiu na sua vida. Provavelmente, 90% de certeza que esses pensamentos que você estava tendo era do presente, mas não do passado nem do futuro. Estavam no presente. Porque os melhores momentos da minha vida estavam no presente. Não estavam no passado, não estavam no futuro. Viva um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Não tenta dar 2 passos. Não tenta viver 2 dias de uma vez. Tenta viver cada dia. Que nem Jesus diz, né? Cada dia com a sua dificuldade, cada dia com
Viva cada dia com a sua dificuldade, né? Viva cada dia, um dia por vez, não 2 ou 3 dias por vez. Tem muitas pessoas que, sabe, elas vivem no futuro, da conta que tem que pagar, daquilo que tem que fazer, da casa que tem que ajeitar. Minha mãe, assim, principalmente, ela vive muito do futuro, sabe? Que ela não consegue, sabe, ficar no presente. Muitas vezes ela já tá pensando o que ela tem que fazer em casa, o que ela tem que fazer depois, o que ela tem que fazer amanhã, na conta que ela... Nossa, isso é um horror. Viva no presente. Não tô dizendo não se planeje, eu tô vivendo tô falando para dizer para você não viver no futuro. Viva no presente. Jesus ensinou sobre viver um dia de cada vez. Deus não nos chamou para viver dominados pelo medo, pelo passado ou pelo futuro. Porque o passado já aconteceu. Tá debaixo da terra, né? Tá morto, né? E o futuro ainda não tá escrito. Ninguém sabe o futuro. O futuro tá distante. O futuro é mudável. Entende? Então, surge a pergunta prática. Então, vamos lá. Tá, você já entendeu o que a preocupação faz, esse veneno que é a preocupação. Então, vamos lá para a parte que vai te ajudar bastante. Quando você tiver com essa preocupação no seu coração, faz assim. Escreva sua preocupação no papel. Sei lá, pega seu caderno aqui, ó. Seu caderninho aqui, ó. Por sinal, ninguém perguntou, mas ó, ele não tem pauta. Mas pega seu caderninho aqui, escreva nele aqui, escreva sua preocupação nele. Pega aí e escreva sua preocupação nele. Depois disso, pergunte. Qual é a pior coisa que pode acontecer? Me fala, qual que é a pior coisa que pode acontecer? Percebe que muitas vezes você já gerou 10 vezes o problema. 10 vezes o problema. Então olha aqui, pega a sua preocupação, escreva ela no papel, pergunte qual é a pior coisa que vai acontecer. Então você pega, entrega isso para Deus, fala, Deus, eu entrego essa preocupação em ti. O que é entregar a preocupação para Deus? Entregar a preocupação para Deus é parar de ficar vivendo pensando nisso. É você entregar e confiar que Deus vai te ajudar, que Deus está te aliando, que Deus vai caminhar junto com você, que Deus vai guiar seus passos, que Deus vai te ajudar a tocar a sua melodia da preocupação, sabe? Ele não vai te deixar você continuar tocando sua vida sozinho. Ele vai falar assim, ó, meu filho, quando você se cansar, deposita em mim suas preocupações, que eu vou te ajudar. É tipo você tá com uma mochila e 2 paralelepípedos na mão. Quando você joga os 2 paralelepípedos na mão e a mochila pesada fora, você consegue correr finalmente. E jogar essa mochila fora, os 2 paralelepípedos, é entregar para Deus. Pois Deus sabe a nossa timeline, Ele sabe o que vai acontecer, Ele sabe como é que a gente vai agir. Então a gente tem que entregar isso para Deus, porque Deus, Ele não guia. Que nem Jesus disse, não vivem ansiosos por coisa alguma. Por acaso a gente, os seres humanos, não tem valor mais do que passarinhos? E os passarinhos que Deus tem muita importância para esses passarinhos, os corvos, eu acho que é alguma tradução, que ele dá sempre para os passarinhos o que comer. Sempre. Sempre ele vai dar para os passarinhos o que comer. Se até mesmo Deus cuida dos passarinhos, por que Deus não pode cuidar da gente? Escreva no papel e amasse, entregue para Deus e amasse. Quando o pensamento voltar, porque ele vai voltar, presta atenção, seu pensamento, ele vai voltar. Mas só que quando ele voltar, fale mentalmente, cancela se precisar e muda de assunto, muda de pensamento, vai lá, faz outra coisa, vai lá tocar violão, sabe? Quando esse pensamento voltar, mesmo depois de você ter entregado suas preocupações a Deus e não ficar vivendo preocupado nisso, ansioso com isso, porque Deus não quer que você viva assim. Quando esse pensamento voltar, fale mentalmente, cancela, entrega para Deus de novo se precisar, mas fala, cancela, muda de assunto, muda de pensamento, sabe? Vai fazer uma coisa. Mas olha, o principal é, fale com Deus e se precisar, entregue novamente. Mas olha, de forma alguma, não continue alimentando o mesmo medo. E olha aqui, presta atenção, porque é um ponto extremamente importante desse vídeo. Não ande ansioso por coisa alguma, mas em tudo, com orações, súplicas e ações de graças, apresente seus pedidos a Deus, e a paz que excede todo entendimento guardará vossos corações e vossos pensamentos em Jesus Cristo. Não ansioso por coisa alguma, mas por tudo com orações súplicas, que é uma oração fervorente, normalmente uma oração fervorente, sabe? Uma oração com dor, uma oração forte, sabe? E também com fé, entregue seus pedidos a Deus, né? Entregue suas preocupações a Deus, com ações de graças, como quer dizer? Agradecer. E a paz de Deus que aceitou e guardará vossos corações em Cristo Jesus. E sabe uma outra coisa que você pode fazer? Eu já falei isso daqui, da aplicação diária, mas tem outra coisa que você pode fazer. Que não é, porque não que o primeiro tá contra o Filipenses, mas esse aqui tá mais conectado ao Filipenses. E você pode usar isso que eu vou falar agora, para você conseguir lutar de novo, usar uma outra espada, usar uma outra arma. Porque se o primeiro não dá certo, você faz esse daqui. E qual que é esse daqui que eu tô falando? O que eu tô falando é, quando esse pensamento estiver na sua cabeça, pegue, sente-se, encoste suas costas na parede e comece a agradecer. Ore a Deus e comece a agradecer por várias coisas.
pela sua comida, pelo celular, o computador que você tá vendo, pela energia, pela cama, sabe? Começa a agradecer por se você ter mãe, ou você ter um pai, ou você ter alguma pessoa que cuide de você, por você ter algum amigo, por Deus te amar, sabe? Começa a agradecer por várias coisas. Se quiser, pode até colocar um cronômetro, tipo uns 7 minutos só agradecendo, entende? Porque você vai lá, como eu disse, com ações, súplicas e ações de graças, apresente seus pedidos a Deus. Entende? Quando você faz isso, quando você entrega para Deus, porque para entregar para Deus você tem que orar, e você tem que orar, você tem fé, e você pode fazer isso fervorosamente. Quando você entrega isso para Deus, Deus ele cuida da nossa paz, da paz que é a paz mental que é a gente vai manter a paz mesmo nas dificuldades, e a paz emocional, a paz sentimental, que quando ele diz que é a paz do coração, que é o sentimento quando ele abaixa, quando ele é preenchido por uma paz, que muitas vezes essa paz se torna cada vez mais forte quando a gente começa a ficar mais próximo de Deus. Você não resolve o futuro sofrendo antes. Se você continuar alimentando o medo, você já sabe os degraus. Mas quando você aprende a entregar tudo para Deus, você vai colher a paz, pois você colhe o que você planta. Mas se você estiver sofrendo com seus pensamentos, pois pensamento gera sentimento, sentimento gera ação e ação gera resultado, eu deixei esse vídeo aqui para você. Muito obrigado por assistir esse vídeo, fique com Deus e até!